Boa tarde. É com um enorme prazer que a Tinta da China está aqui com o professor Alberto Manguel, com o Pedro Mexia, para apresentarmos este Com Borges. É um livro que foi lançado o ano passado na Feira do Livro, mas que devido a pandemias, agendas, etc., resolvemos não perder a oportunidade de o lançar, estava tudo planeado e aproveitámos para o fazer este ano. Este é um livro de memórias, é um livro muito emotivo, muito comovente até, em algumas passagens que Alberto Manguel escreveu sobre as suas memórias, no contacto privilegiado que teve com José Luís Borges. Mas eu vou passar a palavra ao Pedro Mexia, que é nosso autor também há muitos anos, dirige a coleção de poesia, dirige a revista Granta, portanto trabalha muito com a Tinta da China. Já publicámos aí uns 15 livros, 16, pronto, assim, uns 16 livros, portanto é um daqueles parceiros de peso na editora. O Alberto Manguel, como sabem, está a viver em Lisboa, escolheu Lisboa, trocou Nova Iorque por Lisboa, e vai dirigir aqui o Centro de Estudos de História da Leitura, que será instalado em 2022 em Santos. Já publicámos vários livros do Alberto, vamos continuar a publicar. É assim um autor que já admirávamos há muitos anos e que nem nunca nos passou pela cabeça poder conhecê-lo pessoalmente, quanto mais agora cruzarmos com ele nas ruas de Lisboa. Portanto, bem-vindo, Alberto, em primeiro lugar. E pronto, e acho mesmo que este livro é uma delícia, é assim um bombom que este senhor decidiu partilhar connosco. Vou passar então a palavra ao Pedro Mexia, que ficou encarregue de falar sobre o livro. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É com grande prazer que estou aqui a apresentar este livro. Além do que a Bárbara já disse, vou utilizar uma palavra borgesiana, o fervor com que alguns de nós lemos alguns dos livros do Alberto Manguel, alguns mesmo antes de ter sido traduzido em português, foi depois também um prazer e uma surpresa, talvez, perceber que ele faz parte daquele núcleo de seres, não diria imaginários, mas raros, que é o erudito afável. Não há assim tantos. E, portanto, também por isso, embora o que interesse sejam os livros, o que interessa é a literatura, naturalmente, mas fora da literatura, essa dimensão não nos é indiferente, e também não nos é indiferente que ele tenha escolhido trazer a sua biblioteca para Lisboa. Eu vou ser breve, porque o livro é breve, e queria apenas levantar 3 ou 4 tópicos que são bastante curiosos e que são uns confirmam o que já sabíamos ou que já intuíamos, e outros são talvez surpreendentes. Bom, a história do livro, que é um livro, digamos, é um ensaio memorialístico, tem qualquer coisa de autobiográfico, contando uma história. A história é de
do jovem Alberto Manguel aos 16 anos, a partir dos 16 anos, portanto entre os anos de 1964 e 1968, quando ele trabalhava numa livraria em Buenos Aires que o Borges frequentava, ter sido convidado por Borges para ler para ele. O Borges, entretanto, já tinha perdido a visão. Era uma questão, aliás, que foi tardia, mas que era inevitável, porque era hereditária na família do Borges, e ele aparentemente convidava várias pessoas regularmente ou esporadicamente, tal como é dito no livro, para o fazer, para ler passagens de livros da sua biblioteca. Sendo que depois nós vamos perceber que, embora o Borges convidasse pessoas para ler, ele aparentemente quase que sabia tudo aquilo que lhe estava a ser dito de cor, porque ia acompanhando e ia recitando, já estou a falar da recitação. Bom, essa livraria de Buenos Aires que o Borges frequentava à saída da Biblioteca Nacional, da diretora da Biblioteca Nacional, que se chamava Pigmalião, e podemos fazer todas as extrapolações psicanalíticas sobre Pigmaliões e Galateias a propósito deste encontro. Este encontro foi um encontro extraordinário, mas há naturalmente, sendo Borges quem é e tendo o Alberto Manguel, sendo o Alberto Manguel um adolescente, mas é curioso a maneira como ele conta o encontro e esta tarefa que ele teve durante todos estes anos, 64 e 68, como disse, que é um certo lado de naturalidade. Isto é, ele disse a certa altura que, bom, o Borges já era o Borges, as pessoas já o conheciam na rua, já eram estudados na escola, mas para mim era uma pessoa, não estou a citar esses verbos, mas o que eu dizer, para mim era uma pessoa que gostava de conversar sobre livros, como eu gostava, o Borges. Como se fosse meu vizinho, que por acaso se chama Borges, e que gosta de conversar sobre livros. E, portanto, essa nota é uma nota muito interessante, é uma nota, digamos, muito tipicamente adolescente, não é? Que as coisas não têm essa coisa da hierarquia. Estou aqui a falar com um género de literatura. Não, estou aqui a ler para um senhor, que eu sei quem é, mas que é um cliente do lado de livraria, basicamente, e com quem que gosta de conversar sobre livros, como eu gosto. A segunda... Quando o Alberto Manguel escreve que houve várias pessoas que cumpriram funções semelhantes à sua, isto é, de leitores de serem leitores de Jorge Luís Borges, ele diz que eles guardam a memória do leitor que foi Borges. E eu hei de voltar um pouco à frente sobre esta reversibilidade de quem é o leitor de quem. Bom, mas evidentemente que há uma série de notas que são notas estritamente memorialísticas sobre não só os aspectos que todos nós conhecemos acerca da erudição de Borges, mas outros menos evidentes, talvez menos evidentes para algumas pessoas, sobre o seu humor, sobre os momentos em que ele se comovia com leituras, sobre a relação dele com a mãe, sobre a própria casa, uma série de sensações e de memórias em relação à casa ou apartamento de Jorge Luís Borges, que tem a ver com estar sobreaquecido, com cheirar a água de colónia que ele tinha no lenço, com ser escuro e, portanto, com ser uma espécie de certa forma, uma bolha do tempo, uma bolha fora do tempo, onde se entrava ali e aquilo era o reino da literatura e era o reino daquele leitor e daquele escritor em particular. Sendo que também há aspectos em que Alberto Manguel não foge a dizer que era também um homem que dizia de vez em quando coisas que podiam ser cruéis e podiam ser preconceituosas, portanto não é simplesmente aquela ideia da mitificação do escritor. Quem já leu uma biografia sabe que nenhuma mitificação do escritor resiste ao encontro com o escritor ou à leitura de uma biografia. Portanto, o Borges era uma pessoa. Não era simplesmente o sábio e o mestre, era também alguém da sua geração, com as suas ideias, e que, aliás, algumas delas foram, ao seu tempo, ainda são dinâmicas. A questão da cegueira é muito importante porque
Evidentemente a cegueira é a última coisa que nós associamos à leitura. A cegueira é o contrário da leitura. Evidentemente que há a linguagem braille, mas a leitura, tal como todos nós lemos, e no entanto há aqui uma série de características que a cegueira de Borges, a cegueira tardia, digamos assim, atribui à maneira como ele é ao leitor, isto é, ao ouvinte que ele era. Agora ia me enganar chamando de leitor e já explicarei porque é que me engano. Ao ouvinte que ele era. Desde logo o registro da maneira como ele ouvia, sempre descreve Alberto Manguel, fixando um ponto, olhando para um ponto fixo, e sempre com um registro, sobretudo melancólico, embora pudesse divertir-se ou emocionar-se. O facto de muitas vezes, e era isso que eu me referi há pouco, ir dizendo passagens conhecidas, portanto alguém que tinha de certa forma uma memória tão prodigiosa que em relação aos livros favoritos dele nem precisaria de leitores. Claro que ninguém sabe livros inteiros de cor, mas pode saber muitos poemas de cor, e além do mais, no caso do Borges, isso acrescia a isso uma outra função que os seus leitores, e este leitor em particular, também teve, que foi a função de não apenas de lessem poemas, mas de ditar, sobretudo poemas e textos curtos. E então a capacidade que alguém tinha de compor e rever um poema ou um texto na sua cabeça e de o ditar, tanto quanto eu percebo, já mais ou menos terminado a uma outra pessoa que está ali à sua frente. Okay? Portanto, já há evidentemente uma relação e uma proximidade. E portanto, embora as coisas se passassem na sala de estar do Borges, em que alguém ia lá para ler os livros dele, os livros da sua biblioteca, os livros dos seus autores favoritos, tudo isto se passa muito na cabeça do Jorge Luís Borges, porque na cabeça ele já tem, de certa forma já tem os livros que estão a ser lidos, na cabeça ele tem os poemas futuros e os textos futuros que vão ser publicados, e portanto de certa forma, evidentemente que ele precisa de um leitor até no sentido do leitor como companhia e tudo mais, mas é alguém que tinha, digamos, incorporado tinha o leitor dentro de si, tinha a pessoa que ouve dentro de si, tinha todas essas funções da nossa relação com a literatura dentro da sua cabeça. O Alberto Manguel diz uma coisa extraordinária sobre as capacidades. Toda a gente sabe que, toda a gente diz que a perda de alguns dos sentidos faz com que os outros sejam mais apurados, pelo menos diz isso é verdade. E há uma passagem em que o Alberto Manguel escreve que o Borges, tateando lombadas nas livrarias, sabia de que livro é que estava a tatear. Que não eram livros em braille. E, portanto, não é na sua biblioteca, porque isso a pessoa pode saber mais ou menos onde tem os seus livros, ele sabia, já vamos falar da biblioteca do Borges, mas essa capacidade de conhecer a literatura, não precisa em português, não sei como é que se diz em castelhano, mas na ponta dos dedos. E, portanto, isso é uma cena muito impressionante do livro. A outra coisa impressionante do livro é a descrição da casa, uma casa em grande medida, não sei se modesta, mas pelo menos espartana, certamente o quarto do Borges espartano, e essa é a grande, para mim não foi uma novidade, porque já tinha lido outros testemunhos, mas será certamente uma novidade para neste livro, para quem não tivesse sabido isto antes, uma casa com relativamente poucos livros. Ora bem, evidentemente que nós imaginamos, se pensamos no Borges como o protótipo do grande leitor, e pensamos no grande leitor como o detentor de grandes bibliotecas, e de bibliotecas tendencialmente infinitas e em segundas filas e no chão e em cima do frigorífico. Ora, a descrição que o Alberto Manguel faz da casa do Jorge Luís Borges é uma casa que tem
os seus livros favoritos. Há alguns livros que ele voltava repetidamente, certamente os escritores de língua inglesa do século XIX e do princípio do século XX, o Chesterton, o Stevenson, o Henry James, o Kipling e outros, os autores latino-americanos, naturalmente, como alguém que esteve sempre ligado, nomeadamente à revista Sur e não só, e portanto esteve sempre muito ligado à vida intelectual na América Latina, embora fosse de certa forma um estrangeirado, as sagas nórdicas. Portanto, os livros que nós mais imediatamente identificamos como sendo a biblioteca ideal do Borges. E há até uma descrição de uma cena muito engraçada, que é de uma visita do Vargas Llosa, que o Vargas Llosa visita o Borges e faz-lhe notar, um pouco simpaticamente, que ele devia ter uma casa mais ampla, para ter mais livros, e o Vargas Llosa, que é peruano, explico isto para a resposta, o Borges dispõe, talvez em Lima façam assim, mas nós não gostamos de exibicionismo em Buenos Aires. E portanto essa ideia de como se alguma, e depois eu, ao ler esta cena pensei se havia uma relação direta entre as pessoas que eu conheço como grandes leitores e as pessoas que eu conheço como grandes bibliófilos. E há uma relação tendencial, mas eu também conheço pessoas que leram muitos livros e que não têm o sentimento de posse, por exemplo, que emprestaram, que leram em bibliotecas. E também conheço grandes colecionadores de lombadas intactas. Eles têm milhares de livros, mas raramente os abrem. E, portanto, não há evidentemente, o Borges tinha na sua casa aqueles livros que eram, digamos assim, a sua mobília, digamos assim, da sua imaginação e das suas influências. Bom, essa é a primeira nota. A segunda tem a ver com evidentemente que a existência dos livros de que ele gostava e as referências aos autores que ele gostava também chama a atenção para os livros que ele não gostava, para os autores que ele não gostava ou que valorizava, e que são muito mais do que eu pensava. Numa lista não exaustiva, enfim, são autores de várias nacionalidades e de várias literaturas, mas só para citar 4 da mesma literatura: Balzac, Stendhal, Flaubert e Proust. Logo a literatura francesa, logo o romance francês fora de jogo. Enfim, haverá certamente razões para essas recusas em vários casos. Há até um episódio interessante em que o Alberto Miguel diz que o Borges, certa altura, gostou muito das Flores do Mal e depois deixou de gostar das Flores do Mal, que era um processo que eu gostava de Baudelaire, gostava de perceber como é que se deixa de gostar das Flores do Mal. Mas evidentemente que o que havia eram também, não só os clássicos, os autores que eu já falei, alguns dos quais não são evidentes, não sei exatamente como é que seriam nessa época, mas que não são evidentes para nós e para o canon, até para o canon inglês. Kipling não é certamente um autor evidente no canon inglês, até por razões extraliterárias. O Stevenson sim, e outros como Henry James muito, mas é um canon pessoal, portanto não é simplesmente os grandes clássicos de literatura, aliás é o que distingue, eu gosto muito de perceber isso nas listas de livros preferidos. As pessoas dizem os meus livros preferidos são, então dizem os 10 maiores livros de sempre. Ora, é muito provável que para um leitor minimamente apaixonado pela literatura, alguns dos livros preferidos sejam livros que não são obras-primas. São livros que foram lidos num momento certo, ou que têm alguma coisa a ver com a nossa vida, ou uma outra, ou qualquer outra. Então há estes autores que são uma mistura de o Chesterton, por exemplo. Agora está a haver um revival do Chesterton, mas durante um tempo também não é um escritor muito evidente. Bom, portanto há os livros que não estão. Há uma referência que é uma referência que está no livro e está na edição, está no pós-fácil à edição portuguesa, que é uma referência ao Eça de Queiroz, de quem o Borges gostava muito. Curiosamente, embora fosse um admirador de epopeias, pelo que é citado no livro, torcia o nariz aos Lusíadas, desconfiando de alegorias, diz o Alberto Miguel.
E depois há um episódio que é contado nesse pós-fácil, a edição portuguesa, que é quando o Borges veio a Portugal, uma das vezes que o Borges veio a Portugal, em que contactou com um escritor português, e todos nós desejamos que fosse, e o Alberto fala nisso no livro, que fosse Pessoa. Não foi uma Pessoa, seria um bom encontro, mas não aconteceu, mas foi alguém próximo da Pessoa, foi o António Ferro. E então é muito curioso que o escritor que nessa época da geração modernista o Borges conheceu foi o António Ferro, que enfim, que era um homem muito hábil em conhecer pessoas e em conhecer escritores, e essa possível, esses possíveis graus de separação. Teve um grau de separação do Pessoa, que foi através do António Ferro, que foi, além do mais, administrador da revista Orfeu. Era administrador da revista Orfeu porque era menor e não podia ser preso por dívidas. É essa a razão pela qual ele foi, já nessa altura, às revistas. Enfim. Há pequenas notas que são notas que só nós não leríamos num livro de memórias, nós não leríamos num ensaio. Por exemplo, o facto de o Borges ter o hábito de guardar o dinheiro entre os livros. Conta-se episódios em que ele pega umas notas ou vai buscar umas notas no meio dos livros, como se os livros fossem realmente os sítios que guardam aquilo que tem valor, digamos assim. Ao mesmo tempo é uma coisa um bocadinho, não sei se arcaica, se parece que as pessoas têm muito dinheiro debaixo do colchão porque desconfiam dos bancos. Enfim, há boas razões para isso, mas no caso tem essa graça dessa pequena anotação cotidiana, a presença, evidentemente, já disse, dos géneros ditos menores, do fantástico, do policial, e que têm muita reprodução nos contos, em particular, que o Borges escreveu em alguns ensaios. A maneira como a capacidade, o conhecimento de várias literaturas e de várias línguas. Isto é uma nota interessante, que é uma daquelas notas em que se pode fazer uma extrapolação entre a biblioteca e a escrita, que é o domínio de várias línguas e de várias literaturas. Criar no castelhano escrito do Borges, um idioma pessoal que é uma confluência de várias línguas, que vai buscar fórmulas e outras características verbais e gramaticais e tudo isso de outras línguas e da confusão de línguas, da Babel, neste caso virtuosa de línguas. Isto também é uma interessantíssima nota. E depois há uma evidência, mas que todos nós conhecemos, mas que é vista, digamos assim, a partir das estantes dele e não a partir dos livros dele. Deixa-me só fazer uma última nota, que é, entre os livros que ele não tinha em casa, eram os seus próprios livros. Pode-se imaginar várias razões de modéstia ou de falsa modéstia, ou pode-se imaginar a resposta que ele próprio dava, que era de considerar-se acima de um leitor. Portanto, alguém que é acima de um leitor não precisa ter os seus próprios livros. Além de que uma pessoa que se respeita não lê os seus próprios livros, a não ser uma reedição. Mas enfim. A nota a partir das estantes tem a ver com as mitologias. As mitologias nós percebemos que são as mitologias, desde logo a mitologia de Buenos Aires, mas também a mitologia das paisagens, por exemplo. Há uma frase muito interessante no livro em que Alberto Miguel conta que o Borges, quando via, ou mesmo quando já não via, certas paisagens estrangeiras, via-as confirmando que tinha lido sobre elas em livros que tinha lido. Portanto, a paisagem era secundária face à descrição das paisagens da literatura. A paisagem em si própria era uma confirmação de que o poeta ou o renascista tinha descrito de forma adequada a paisagem. A ideia de que há uma confusão entre a experiência e a imaginação. Claro que é
poderosíssimo escritor da imaginação, mas também é uma sem querer levar longe mais o paradoxo, mas é uma espécie de alguns entre a imaginação da experiência e a experiência da imaginação, isto é, as coisas existiam, Buenos Aires existia, é possível, aliás, e o Alberto Manguel faz, perceber de que zoo vêm os tigres, de que casa vêm os espelhos, de que, etc. Todas aquelas imagens recorrentes do Borges, de onde é que aquilo vem, de que cidade concreta é aquilo é, mas depois a partir daí, a partir da experiência, há uma imaginação, há uma fantasia, há uma especulação, também é um leitor de teologia, inclusivamente, não é? E, portanto, dado a voos imaginativos que não resultam da experiência empírica, isso é muito interessante perceber como o Borges, sendo um homem completamente dos livros, há sempre qualquer coisa que não é só dos livros, e a prova é que há coisa que não é só dos livros é ele frequentemente comover-se ao ouvir determinada passagem. E apesar de tudo, por mais que um livro possa ser comovente, quando uma pessoa se comove, há qualquer experiência que é ativada ali na pessoa. Duvido que uma pessoa se comova com a pura literatura, sem que a literatura acione na sua cabeça alguma experiência, fantasia, ambição, seja o que for. Um outro parênteses que o livro tem, ou um outro discurso que o livro tem, é sobre o convívio do Borges e do próprio Alberto Manguel com dois amigos importantíssimos da vida intelectual do Borges, o Bioy Casares e a Silvina Ocampo. Silvina Ocampo, que finalmente foi agora traduzida em português. Há dois livros de contos que foram este ano publicados na Silvina Ocampo, que é uma personagem fascinante e sobre as quais o Alberto Manguel conta pelo menos duas histórias fascinantes, uma delas arrepiante, mas não vou agora a desviar, mas também como havia qualquer coisa nessas amizades, havia uma coisa na amizade que era uma coisa evidente, que era o gosto da conversa, que é quase gênio do gosto da leitura. Portanto, a leitura não é uma atividade meramente solipsista, mas propicia conversas infindas à mesa dos cafés de Buenos Aires, em casa dos amigos, mas também há qualquer coisa das amizades, e em particular na amizade com o Bioy Casares, da ordem da literatura, que é, como o Alberto Manguel salienta, o Bioy era, de certa forma, tudo o que o Borges não era, um homem completamente diferente do Borges, de muitos pontos de vista. Era, digamos, um homem ativo na sua vida física, na sua vida amorosa, era um homem, de certa forma, em que se pode imaginar aquele tipo de projeção que o Borges fazia nos contos, com os lufias e com os pequenos criminosos e com os duelos de facas e não sei o que mais. E, portanto, essa é uma nota que não deriva apenas do aspecto central do livro, que é a leitura, mas também deste convívio com estas pessoas. E a nota final tem a ver com esta, digamos, circularidade entre o que são leitores e o que são autores. Desde logo, a concretização máxima de alguém que vivia, de certa forma, nos livros e para os livros, que é o facto do Borges, como é salientado neste ensaio, viver também, além da sua própria obra, nos livros dos outros. E às vezes, não apenas naquele sentido genérico de influência de Borges, mas no sentido muito concreto de Borges ser citado, ser inspirador de personagens, e então aparecem várias referências ao Humberto Eco, ao Bruce Chatwin, ao George Steiner, e inclusive ao Foucault, em que nas pequenas palavras e nas coisas cita
famosa passagem do Borges, de um livro imaginado pelo Borges, não do livro real, do livro que o Borges descreve como sendo um livro real e que é evidentemente um livro imaginado. E até ao ponto de, é uma passagem das passagens que eu mais gosto neste livro, de ficar sugerida a ideia de que até o Cervantes foi influenciado pelo Borges. O que é que isto quer dizer? Pode parecer um contrassenso cronológico, mas no sentido em que nós voltamos aos clássicos, não só como os leitores daquele tempo, mas com tudo que sobre eles foi escrevendo. Nós não podemos, não chegamos ao Cervantes, por exemplo, sem ter, direto ou indiretamente, na cabeça o que se escreveu sobre o Cervantes, que é que ele influenciou. E então, evidentemente, uma das personagens mais famosas do Borges é o homem que escreve o Quixote, palavra por palavra, mas que não é o Cervantes. Ele escreveu um livro que é exatamente igual, palavra por palavra. E é evidente que nós não podemos ler o Cervantes sem pensar no Pierre Menard, nessa figura que escreveu o Quixote, embora não tenha nada a ver com nada, senão com um exercício imaginativo. Mas, tendo em conta que no segundo volume do Quixote as personagens leram o primeiro volume e falam dele, talvez, se calhar, essa circularidade entre os livros não seja tão gratuita quanto isso. E, para terminar, esta circularidade, de facto, entre a ideia de que a diferença entre o mundo e o livro não é uma diferença muito nítida, a ideia conhecida de que tudo acaba num livro, a ideia de que um livro é, digamos, uma porta de entrada para todos os livros possíveis, como fazemos numa biblioteca, saltando de livro para livro, numa lógica de remissões e de afinidades. E no fundo a ideia que ir buscar aquele famoso adágio de que um livro, de que há tantos livros quanto os leitores, no sentido em que o mesmo livro para leitores diferentes são livros diferentes, e portanto continuamos com esta multiplicação ad infinito. Isso também quer dizer que todos esses leitores são também eles livros, como aliás o final do livro e do filme Fahrenheit, que o Truffaut adaptou ao cinema. Temos aquela cena em que as pessoas memorizaram um livro que as autoridades queriam queimar e a pessoa tornou-se aquele livro. Uma pessoa, não lembro quais são os livros, mas uma pessoa é o Moby Dick. Porquê é o Moby Dick? Porque memorizou o Moby Dick e já não há exemplares do Moby Dick. E portanto isso evidentemente que é uma fantasia, embora já tínhamos estado mais longe dessa fantasia em termos de clima cultural, mas essa ideia de que não só há tantos livros quanto os leitores, mas que os leitores são em si mesmo livros. E por isso, quando o Alberto Manguel escreve que para ele, Borges, o leitor apodera-se da tarefa do escritor, portanto, de certa forma, o que há ali é quase uma troca de identidades entre quem escreve, quem lê, quem edita, quem anota. Eu acho que, para concluir, diria que ao lermos este livro do Alberto Manguel, a sensação que nós todos temos é que somos todos, como ele, jovens de 16 anos, que foram à casa do Borges e que lemos para ele. E, portanto, longe de ser uma sensação pessoal e uma experiência pessoal e intransmissível, e uma coisa em que o autor nos está a dizer eu fiz isto e vocês nunca farão, é a sensação contrária, eu fiz isto e todos vocês já fizeram isso ao ler Borges. Muito obrigado. Alberto, por favor. Quero dizer que estou muito obrigado, mas vou falar em dialecto de português que se chama espanhol. Quero agradecer primeiro a por lo menos 3 personas. A
Pedro Mexía por esta maravillosa, yo no la llamaría introducción, resumen del libro, una extensión del libro que como lector privilegiado lo hizo maravillosamente, mucho mejor que lo que yo hubiese podido hacer. Luego decir que si ustedes llegan a leer el libro, no van a leer mi libro, sino van a leer el libro que escribió mi traductora, Rita Almeida Simões, maravillosa traductora que privilegió mi texto en portugués. Y por tercera vez quiero agradecer a Bárbara Bullosa de Tinta da China, no solo por publicar mis libros, sino porque es gracias a Bárbara que ahora soy lisboeta. Fue Bárbara que condujo el proyecto de traer mi biblioteca de 40.000 libros a Lisboa, donarla a la ciudad de Lisboa y establecer el Centro de Estudos da Historia da Leitura, que ahora pertenece a Lisboa y la cual yo voy a tener el privilegio de dirigir. En cuanto a este libro que tan maravillosamente publicó Tinta da China, les quiero contar que empezó con una sugerencia de mi editor francés, Hubert Nissen. Hubert Nissen, que ya no está con nosotros, tenía una colección llamada Un endroit où aller, un lugar donde ir. Y me dijo, tienes que escribir que el lugar donde ir es a la casa de Borges. Chez Borges se llamó el libro en francés. Yo no quise verdaderamente escribir este libro porque mi admiración por Borges, la influencia que tuvo Borges en mi vida es tan grande que me pareció una suerte de falta de respeto hacia Borges escribir sobre Borges. Pero después me dije que quizás, volviendo a mi adolescencia y desde el punto de vista de este adolescente que conoció al gran maestro, yo podía quizás rendir un doble homenaje. Por un lado, a ese adolescente curioso, inseguro, supersticioso, vanidoso que yo fui, y al Borges que yo conocí, ya no como únicamente escritor, sino como lector, presenciando sus lecturas. Nosotros no sabemos cuando ocurre lo generosa que es la fortuna con nosotros. En cada momento, en cada día, puede suceder algo que no sabemos que es maravilloso hasta muchos años después. El mundo es de una generosidad espantosa y en momentos como estos que estamos viviendo con el COVID, con los desastres ecológicos, con las políticas de ciertos países que viran a la derecha después de la Segunda Guerra Mundial, nos parece que todo es lúgubre, pero en cambio la fortuna nos da pequeñas cosas que van a iluminar nuestro futuro. Y eso me sucedió a mí cuando, adolescente, estaba trabajando en esa librería que mencionó Pedro, Pigmalión, en Buenos Aires, y vendía los libros a clientes prestigiosos. Yo estaba en ese momento estudiando en el colegio secundario, tenía 14, 15 años, y por supuesto era lector y quería leer. Y para un lector, como dijo Pedro,
El mundo se divide en los lectores que leen pero no les importa el objeto libro, y los lectores que leen pero les importa mucho el objeto libro. Yo era un lector, hoy soy todavía, a quien le importa mucho el objeto libro, el objeto físico. Yo no leo en la pantalla. Yo sé que es maravilloso el internet y los e-books, pero yo no leo en la pantalla. Me gusta tener el libro físico. El libro es un objeto tan íntimo que nos lo llevamos a la cama. Yo no quiero sexo virtual, yo quiero el objeto sólido en mi cama, que es un libro. Cuando trabajaba en Pigmalión, lo hice porque necesitaba dinero para comprar libros. Entonces busqué un trabajo, llamé a distintas librerías, y en esta, que era una librería inglesa y alemana, me dijeron que venga y iban a entrevistar. Yo creo que la dueña se sorprendió mucho cuando llegó este muchacho que usaba pantalones cortos para trabajar en la librería, pero tuvo la generosidad de emplearme y enseñarme cómo se vende un libro. Nosotros olvidamos que el oficio de librero, como el oficio de editor, es un oficio que tiene que aprenderse, que tiene sus técnicas y tiene su trabajo. Durante el primer año que trabajé en esa librería, no hice más que pasarle el plumero para limpiar los libros, porque la dueña me dijo, para vender libros hay que conocer los libros, tienes que saber dónde están. No era una librería como encontramos ahora, que uno va a buscar un libro, pide La Metamorfosis de Kafka, le dicen cómo se escribe eso, busquen a la computadora, dicen sí, tenemos un ejemplar pero no sé dónde está. Bueno, en ese momento yo tenía que saber dónde estaban los libros. Uno de los clientes más prestigiosos de la librería era Borges. Borges había quedado ciego en los años 50, estamos ahora a principios de los años 60, y entonces se estaba acostumbrando a su ceguera. Pero para un lector, ser ciego es un castigo terrible. Sin embargo, Borges, cuando se quedó ciego y le entregaron al mismo momento el oficio de director de la Biblioteca Nacional, escribió un poema muy famoso, el poema de los Dólares, donde dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta demostración de la ironía de Dios, que me dio al mismo tiempo los libros y la noche. Perdón, quiero preguntar, ¿cuánto tiempo me queda? No me queda. Entonces, no me queda tiempo, les agradezco muchísimo, le agradezco mucho a Pedro Mejía que haya presentado el libro tan magníficamente, a Bárbara Burosa que lo haya presentado, a Rita que lo tradujo, y espero que nos encontremos otra vez en otro momento. Los invito el año que viene al Centro de Historia de la Lectura, porque es un centro que les pertenece a ustedes. Gracias. Obrigada. Nós agora vamos para a Praça Laranja com o Pedro Mexia e o Alberto Manguel, que autografarão os livros que quiserem, forem solicitados. Muito obrigada.